Oi, gente, tudo bem? É um prazer ter sido convidada pelo Luciano e poder estar aqui com vocês nesse vídeo para dividir um pouquinho do meu trabalho sobre identidade e posicionamento profissional. Quem é você e quais os seus diferenciais e por que que isso é importante? Porque, né, não basta a gente saber e conhecer, a gente precisa significar esse conhecimento para poder dar sentido a ele e trazer para a nossa vida e para os nossos planos na medida do que a gente entenda que vai nos ajudar a chegar onde a gente está querendo, certo? Então, espero que vocês curtam esse papo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai começar a conversar. Bem, primeiro de tudo, né, eu quero me apresentar para vocês. Então, aqui vocês já acham meus contatos, tá? Para a gente manter contato depois dessa nossa apresentação assíncrona, né? Eu me posiciono dessa maneira, eu crio ecossistemas com marcas, pessoas e negócios, assim. Então, quando eu explico para as pessoas o que é isso, eu já trago um porquê, né, de eu me posicionar dessa maneira. E eu deixo aqui com vocês um pouquinho também da minha trajetória profissional, da minha experiência, porque é ela que me credencia, e vocês vão ver por que que eu me apresento antes de entrar no curso. Não é para vocês dizerem, nossa, Cecília, é isso, é aquilo. Não, é porque a gente precisa, né, dar às pessoas elementos para que elas signifiquem o que a gente vai dizer para elas, né? Então, aqui tem um resumo da minha experiência profissional. Eu tenho 22 anos de carreira na comunicação, antes disso eu tenho alguns bons anos de carreira na dança, e desses 22 anos, metade deles foram exercidos em agências de comunicação, a outra metade em empresas, né? Então, aí eu já começo a credenciar parte do que eu faço profissionalmente. Por quê? Quando eu tive nesse primeiro momento na minha carreira em agências, eu percorri todas as carreiras de minha hierarquia de agência, da estagiária até a direção da agência, né? Depois, em empresas, eu ocupei cargos de coordenação e de gestão, de comunicação e marca. Isso, na minha função como mentora, eu também exerço hoje, e que vocês desejam exercer, ou estão se capacitando, ou se reciclando para um exercício que vocês já façam nesse sentido, né? Então, aonde eu puxo diferenciais para as mentorias que eu faço? No fato de eu conseguir estabelecer conexões muito genuínas com aquelas pessoas que estão ali. Porque uma coisa é eu saber sobre, outra coisa é eu saber sobre e ter uma experiência vivenciada daquilo. Isso traz uma credibilidade, traz uma capacidade da gente verdadeiramente se conectar, né? Porque todos nós aqui, em alguma medida, provavelmente já passamos esse miado da bolinha minha gata, tá? Parêntese rápido, eu tô gravando aqui porque o Luciano adora esse canto da minha casa, que ele não conhece pessoalmente, mas conhece por vídeo pelas lives que a gente já fez. E eu me divido entre São Paulo e Petrópolis, né? Em Petrópolis, na região serrana do Rio, eu moro no Vale do Cuiabá, que é uma área semi-rural, semi-urbana, enfim, é uma área afastada, remota, numa reserva, e eu moro num sítio. Então, essa aqui, Mia, sem parar, é a Bolinha, ela é uma gata já de 16 anos, vai fazer 17 esse ano, então ela já não escuta direito, já não enxerga direito, e ela vai para longe e fica miando, 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 até aparecer alguém, porque provavelmente ela quer alguma coisa, entendeu? Então, esse cantinho aqui é um cantinho que o Lu gosta muito, por isso que eu tô nele, certo? E por isso que eu deixei para gravar hoje, que eu tô aqui e não em São Paulo. Parênteses fechado, né? Eu estava falando que nós todos, em alguma medida, já passamos por alguma experiência que tangencia o que eu vou dizer agora, e é o seguinte: a gente está lá no nosso dia a dia profissional, super, né, atabalhoado, no que eu chamo de selva, ali na selva, né? E aí chega alguém, um consultor, um mentor, alguém que foi chamado pelo RH da empresa para fazer um treinamento com a gente, e a pessoa vem colocando uma série de coisas. Ah, porque é boa prática, porque isso, porque aquilo, porque vocês isso, porque vocês aquilo, não sei o quê. E você, das duas, uma, ou olha para aquilo e fala, ah, essa pessoa não... Tá, ok, muito bonito, mas não para cá, não para minha realidade. Ou então você se sente uma pessoa completamente fracassada, incapaz de fazer tudo aquilo que para aquela pessoa é tudo tão simples, né? Nós não somos essas pessoas, nós aqui, eu e vocês. Né? Por quê? Porque a gente vai entrar
para mentorar as pessoas que tiverem interesse na nossa companhia, nos seus processos, entendendo a realidade delas e partindo da dor delas. Então, nesse momento, o fato de eu ter a experiência profissional que eu tenho me credencia nas mentorias e me dá um diferencial, que é o de falar com conhecimento de causa. Eu já sentei ali, eu sei como dói, eu sei como é difícil e eu sei que você sabe como fazer melhor, só que existem outros elementos que talvez estejam me impedindo, e o que a gente vai fazer não é resolver os problemas, mas é aprender a lidar com eles, porque problema é parte da vida e está tudo bem ser assim. Né? E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso vai cruzar o nosso caminho nesse papo, porque a gente tem hoje, né, na sociedade, essa coisa de que tudo tem que ser lindo, perfeito, você tem que se desenvolver em tudo, você tem que ser bom em tudo. Não, gente, nós não temos que ser bons em tudo. Não temos, nós somos humanos. E esse é o nosso diferencial em relação a essa máquina e a tecnologia que está permitindo que a gente converse nesse momento. Então, nós somos humanos. Um humano não é perfeito. Ele não é bom em tudo. Então, não é uma falha sua se, por exemplo, você não dá conta de determinada questão. A questão é como é que eu vou lidar com essa fragilidade para isso não comprometer os objetivos que eu quero atingir. Vou dar um exemplo meu, porque falar da gente é legítimo, né? Eu odeio, tenho uma verdadeira limitação com formulários. Qualquer coisa que tenha o formato de um formulário, pode ser escrever, que é um talento que eu tenho realmente, que é uma habilidade natural minha e trabalhada também, mas enfim, escreva um texto. Se aquilo vem num formato de formulário com campos limitados para escrever, eu bloqueio. Então, desde declarar imposto de renda, eu não consigo declarar o meu próprio imposto de renda. Eu não consigo, quando eu tenho que preencher ficha para fazer coisas e etc., aquilo me toma um tempo absurdo, que qualquer pessoa que não tenha esse bloqueio que eu tenho vai resolver em 5 minutos. Para mim é um esforço. Né? Para mim é um esforço trabalhar determinadas coisas. Né? Por isso que eu atuo de forma independente, porque eu jamais conseguiria ser uma agência, por exemplo, porque eu não dou conta de vender serviços. Eu não sou boa nisso. E uma vez uma pessoa conhecida falou, você deveria desenvolver essa habilidade. Eu falei, não tenho o menor interesse em desenvolver essa minha habilidade, porque o esforço que eu vou empenhar para desenvolver algo que tem um custo altíssimo para mim, ele não vai me dar o mesmo retorno do que eu potencializar o que eu já tenho de bom. Então, eu vou dar um jeito de lidar com isso. Né? E aí entra a importância do nosso posicionamento, meus amores. Né? Porque se a gente se coloca de forma a não parecer que o fato de eu não conseguir lidar com formulários é uma fragilidade, não é, vira uma característica minha. Então, eu fui fazer cadastro na HSM, que eu sou consultora, e eu dei um trabalho enorme para o pessoal do apoio, porque eu errei 4 vezes. Uma coisa absurda, que jamais, né? Assim, em sã consciência, você lê, você fala, não, é fácil, mas na hora que eu vou fazer, eu me embolo. E aí eu falava com a menina, eu falava, cara, você deve estar achando que eu sou maluca, né? Porque eu não estou dando conta. Ela, não, imagina, eu estou achando divertidíssimo, porque normalmente os contatos são super frios e eu estou me divertindo com você. Olha aí o diferencial. Né? A minha hashtag é divirta-se, trabalho, divirta-se. Então, se ela se divertiu comigo, olha só, em vez de ela achar assim, nossa, como é que essa mulher está sendo cadastrada aqui para ser consultora se ela não dá conta de preencher um formulário? Ela achou inusitado. Né? Porra, como é que ela pode ser um monte de coisas e não dar conta disso? Porra, olha só que legal, ela é humana. Né? Então, a maneira como a gente trabalha as nossas fragilidades e as nossas potencialidades ou vai nos aproximar e vai criar relações reais baseadas em elementos comuns que nós temos como pessoas que somos, né? Ou vai nos afastar completamente e vai posicionar a gente num lugar afastado, a bichinha, tadinha, num lugar muito, talvez, né, num pedestal inatingível, e vai tornar difícil a comunicação, tá? Bom, aqui está o meu posicionamento profissional. Né? Eu me movo por compartilhar e colaborar para aprender mais e competir menos. Então, isso explica por que eu não estou mais em carreiras corporativas, o que não significa que eu não possa voltar, né? A depender do convite, a depender da proposta, né? É aquela velha história, seu carro está à venda? Não, mas se alguém te oferecer uma grana, talvez você não venda? Mesma coisa eu, tá?
E também não tem o menor problema em mudar de ideia se eu achar uma melhor que a minha. Mas, enfim, eu hoje me posiciono dessa maneira porque é isso realmente que eu busco, né? Depois de toda a minha trajetória até aqui, eu busco projetos, atividades, coisas que me permitam crescer e não precisar ficar brigando por espaço, porque isso é muito chato, além de ser desnecessário, né? Mas ser a grande regra, às vezes, que a gente encontra nos ambientes profissionais, né? Então, como mentores, vocês vão competir com outros mentores ou vocês vão colaborar para que a atividade de mentoria seja cada vez mais valorizada, porque, por consequência, a sua atividade também vai ser cada vez mais valorizada, né? Então, se um mercado, um determinado setor de mercado tem a sua reputação reconhecida, os profissionais desse setor automaticamente crescem em relevância reputacional, né? Então, é aí que eu vou. É por isso que eu dou aula, é por isso que eu participo de formações voluntárias, é por isso que eu sou mentora de mulheres, né? Porque não é porque eu tive que aprender na porrada que todo mundo vai ter que aprender na porrada, né? Nós estamos aqui, né, como mentores, porque nós queremos ajudar as pessoas a atravessar processos, né? E fortalecer as suas potencialidades, lidar melhor com as suas condições particulares, né? E aqui embaixo, nos 4 laranjinhas ali, eu coloco os meus valores, né? Por quê? Porque eles também me ajudam a lidar com algumas fragilidades minhas e eu vou explicar para vocês, porque eu não tenho nenhum problema em assumir isso. Enfim, a curiosidade para criticar o status quo, estimular perguntas que vão levar a descobertas e inovações. Então, assim, inovação é um valor para mim. Não, para mim o valor é a curiosidade, porque sem ela eu não consigo inovar. Sem ela eu me acomodo. Se eu não tiver dúvida ou não tiver vontade de descobrir por que funciona desse jeito, por que você faz isso dessa forma, esse relatório que você faz vai para quem? E o que fazem com o resultado dele? Porque, às vezes, ninguém nunca parou para pensar nisso, né? Mas aí, se a gente é curioso, muitas vezes a gente vai tocar num ponto porque o óbvio não necessariamente é desnecessário, né? O simples e o óbvio, eles são muito complexos da gente fazer, da gente tocar, né? Então, eu exerço a curiosidade me perguntando, sabendo, descobrindo, propondo, né? Pô, mas você já tentou por aqui? Porra, vamos ver onde que dá? Porque o máximo que vai acontecer é não dar certo. E aí a gente já sabe. E aí, se alguém perguntar para a gente, já tentou por aqui, você diz já, não funcionou por isso, isso e isso. Porra, que legal, ó, a pessoa, né, ela não fica ali naquela zoninha de conforto, né, que às vezes é muito boa, mas nem sempre ela está jogando a favor da gente, né? Sinceridade nos relacionamentos, isso me ajuda muito com a minha fragilidade de negociação de preço. Eu negocio muito bem várias coisas. Quase, assim, eu tenho uma habilidade de negociação boa, mas para parte comercial, não. Cai no mesmo lugar do formulário, sabe? Então, se eu entrar numa negociação, eu vou perder de preço. Eu vou perder, porque eu não sou boa nisso, sabe? Eu não entro com o mesmo poder que eu entro para negociar um determinado posicionamento em relação a uma crise, por exemplo, né? Então, se eu sei disso, o que eu faço? Olha, eu sou uma pessoa que os meus relacionamentos são sinceros e são honestos. Aqui a gente fala o que a gente quer, né? Com respeito, obviamente, mas a gente tem que ser capaz de ter aqui um ambiente de segurança, em que a gente possa se expressar livremente. Porque se não é assim, o tempo que a gente vai perder, o esforço que a gente vai perder, né? Fazendo um fake um para o outro, para vocês terem uma determinada imagem de mim, para eu ter uma determinada imagem de vocês, que de qualquer forma vai soar falsa, porque a gente sabe, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, já diria esse menino, né? E é a mais pura verdade, né? Então, eu já coloco isso, por quê? Né? Quando eles falam, quanto custa o serviço? Eu falo, olha, eu vou calcular, mas eu já para você saber, eu não sou o tipo de pessoa que vou te botar 20% a mais para depois você chorar, eu te dar 20% de desconto e você achar que eu estou te dando desconto, quando na verdade eu botei uma gordura que eu não precisaria e a gente perdeu uma semana negociando só para fingir que a gente está fazendo uma negociação. Então, vamos pular essa parte. Eu vou te cobrar o que é justo pelo meu trabalho, o que eu preciso, né, para fazer isso aqui direito, para ficar feliz com esse trabalho, para ele valer a pena para mim, e você vai me dizer se você tem dinheiro ou não. Se você não tiver, a gente vai negociar o escopo, e a gente vai chegar numa possibilidade boa para os dois. Mas se a gente entrar infeliz no início de relacionamento, concorda que a probabilidade de dar merda no longo prazo
curto prazo, diria, né? Ela é gigante e né? Então eu me tiro da posição desconfortável de entrar numa negociação de preço. No escopo, eu negocio bem. Então vamos lá. Eu pego a pessoa num lugar que é desconfortável para mim e levo para um lugar que eu sei me comportar, que eu me garanto ali, né? E aí, respeito pela vida, porque também eu acho um saco as pessoas que vêm, né? Pompa e circunstância porque faz o óbvio, do tipo, meu produto tem qualidade, jura? Você jura que ao se propor fazer alguma coisa, você acha que você está fazendo muito porque você está fazendo direito? Então, não, né? Qualidade pode ter sido um atributo lá na década de 1990, antes da gente ter o Código de Defesa do Consumidor, que garantia os nossos direitos, garantir no presente os nossos direitos de consumidor. Agora, depois disso, é sua obrigação me dar um produto de qualidade pelo que eu te pago, né? Então, essa coisa de, eu sou socialmente responsável, eu sou isso, eu sou aquilo, vai ter que ser de fato para me convencer, porque senão vai dizer, olha, não precisa falar isso, né? E a gente vai ver um pouco mais sobre essas questões no avanço. E a empatia, que é isso, né? É como eu uso a minha experiência para me colocar no lugar das pessoas e entender por que ela pode estar passando por aquela situação. Não significa que eu sei o que ela está sentindo, porque só quem sabe é quem sente, né? Mas eu sou capaz de me projetar ali, de recuperar em mim referências que me permitem me aproximar das situações que chegam a mim, né? Ou pelo menos saber que aquele lugar eu não consigo tocar, né? E aí eu não me meto ali, né? Então me ajuda com isso, tá? E ali o divirta-se, trabalha, divirta-se, que é uma coisa que eu tomo para mim sempre, desde quando não era moda não dividir vida pessoal e profissional. Então, assim, desde sempre eu fui aquela pessoa que está no trabalho da mesma forma que está no boteco, da mesma forma que está sabe, uma festa, da mesma forma que está aqui conversando com vocês. Se vocês me encontrarem na rua e a gente for tomar um café, eu sou essa pessoa, tá? Vocês não vão ver uma Cecília diferente disso. O que vai mudar vai ser talvez a minha roupa, o meu cabelo vai estar diferente, ou eu vou estar de óculos, mas o jeito é o mesmo. Numa reunião de negócios, em tudo, né? Porque sou eu. É o meu diferencial, tá? E agora a gente vai aprender a, né, trabalhar, cada um de vocês, os seus. Então, a gente vai partir desse esquema: identidade, imagem, reputação, visando a confiança e a credibilidade, tá? São conceitos da comunicação. Eu sou jornalista, sou da área da comunicação, então eu trabalho com eles, que são o meu campo ali de conforto, né? E a gente vai entender que identidade é o que define, posiciona e nos diferencia. Então, beleza, isso eu já sei, é óbvio e tal. Mas, gente, é difícil, né? Se eu pergunto assim, quem é você? Né? Aquela coisa do que você vai ser quando crescer, não, você é alguém, você é uma pessoa, você tem nome, você tem uma identidade, você tem uma personalidade, você tem desejos, você tem sonhos, você tem fraquezas. Né? Quais são? A gente precisa entender esses elementos, porque é com eles que a gente vai ter que trabalhar, porque somos nós, né? Quando eu perguntar assim, cara, poxa, eu estou precisando de uma mentoria, por que eu chamo você e não outra pessoa aqui que me apresentaram que parece ser muito legal? O que você faz? Como é que você faz de diferente? Se você vier só com um método, com uma coisa e tal, uma coisa muito by the book, a pessoa vai dizer, bicho, então eu vou ver o preço. E aí a gente perdeu, né? Porque preço não é diferencial, pelo menos não para a nossa atividade, que é uma atividade, né, intelectualizada, é uma atividade que requer ali um atributo, uma proposta de valor, que não dá para a gente medir, né, na quantidade de farinha, de fermento, de não sei o quê, ou nos componentes eletrônicos, ou no preço da gasolina. Né? Como calcular o nosso valor de hora de trabalho? Né, com base em tudo que a gente já investiu e já vivenciou para ser quem a gente é hoje. Então, conhecer a nossa identidade é um ponto de partida fundamental. Depois, a nossa imagem, que a gente projeta e é percebida. Eu aqui nesse vídeo estou projetando a minha imagem às cegas. Não conheço quem são vocês. Não sei de onde vocês estão me vendo. Não sei quais são as suas referências de base.
para poder decodificar as mensagens que eu projeto nesse vídeo. Ué, Cecília, não seria uma incoerência isso, já que, né, na comunicação a gente precisa conhecer quem é o outro para tomar, né, palavras, referências que permitam que ele entenda o que a gente está falando e não haja ruído nesse processo? Sim. E aí o que a gente faz quando um amigo te chama e fala, dá uma aula para mim, para minha segunda turma de mentores e tal, né? Aí eu perguntei para ele, qual é o perfil? Ele falou, pessoas que querem se capacitar como mentores. O que é isso aqui? Quem são essas pessoas? São Cecílias? São Lucianos? São de Porto Alegre como Lu? São de Petrópolis como eu? São do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, da cidade, do campo, da periferia, das zonas centrais da cidade? Não sei. Então, para projetar a minha imagem aqui e a minha comunicação aqui, eu estou recorrendo a elementos parte técnicos, parte do meu próprio posicionamento. Cada um de vocês está recebendo de uma maneira, está percebendo, primeira parte dessa frase aqui, né, o que você projeta, eu aqui estou projetando coisas, e como me percebem, cada um de vocês está me percebendo de uma maneira, né? E está me percebendo de uma maneira em cima de uns elementos aqui que eu pensei e projetei. Quando vocês terminarem de ver esse vídeo, cada um de vocês vai falar alguma coisa sobre essa aula. Estamos na dimensão verdinha da reputação. Então, cada um de vocês vai dizer assim, olha, achei isso, achei aquilo, sobre a aula e sobre a Cecília. Cada um de vocês vai dizer uma coisa. Isso que vocês vão dizer sobre mim conforma a minha reputação. Se vocês acharem que esse conteúdo aqui está ajudando vocês no processo de capacitação para se tornarem mentores, né, eu consegui atingir a credibilidade, a confiança. Deixa eu tirar esse vídeo daqui para não atrapalhar vocês. Que é um atributo de quem é crível, confiabilidade, é o poder contar com a competência de alguém para cumprir alguma função. Então, você vai dizer, porra, legal, a Cecília falou sobre isso e ela é uma boa pessoa para falar sobre isso. Fechei a equação, consegui balizar meu discurso em elementos da minha identidade para projetar uma imagem que foi percebida por vocês de forma alinhada a configurar uma reputação condizente com quem eu sou, que traz credibilidade e confiança para o que eu faço. É sobre isso, tá? Então, todo o papo agora vai girar em torno desse quartetinho aqui. Identidade, imagem, reputação e a nossa credibilidade e a confiança que a gente desperta nas pessoas para fazer o que nós nos dispomos a fazer profissionalmente, tá? Primeira parte, aguinha. Outra marca minha, eu nunca bebo água em copo, é sempre em garrafa, tá, gente? Porque eu bebo muita água, não porque é saudável nem nada, mas porque eu tomo um remédio, minha boca fica extremamente seca, a expressão é baixa demais, e aí eu preciso beber água o tempo inteiro, realmente, porque senão eu fico com desconforto. Vamos falar sobre identidade e posicionamento profissional? Então, e quem é você e quais os seus diferenciais? Né? Por que tem esse monte de foto de gente diferente no fundo? Porque, claramente, nós não somos iguais aos outros. Nós somos feitos dos mesmos materiais, ossos, músculos, né? Sistemas digestório, circulatório, etc. Enfim, né? Funcionamos biologicamente ali dentro de parâmetros, mas não somos iguais. Nós devemos ter os mesmos direitos. Mas para termos os mesmos direitos, precisamos ser tratados em nossas diferenças. E quando a gente olha para dentro de nós mesmos, porque é difícil falar da gente, é fácil falar dos outros, da gente é difícil sim, né? E alguém pergunta isso, quem é você e quais os seus diferenciais? Normalmente dá aquela tela preta, né? Porque a gente não exercita isso na prática, né? Nós não estamos acostumados, e a nossa cultura também, ela meio que demoniza quando a gente fala bem da gente. Né? A gente tem que exercer a humildade, que é confundida com falar sobre si. Humildade não é você não falar do que você faz bem.
né? Ser humilde é outra coisa. Então, essas preconcepções que a gente também vai recebendo do ambiente em que a gente é criado, por que para um norte-americano, por exemplo, é fácil falar sobre seus diferenciais, sobre o que ele faz de bem e tal, sobre a prosperidade dele, porque a cultura é diferente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora da gente começar a exercitar, né, a resposta a essa pergunta. E por que isso passa, gente, a ser tão importante no nosso contexto atual? Por que passa a ser tão importante a gente saber responder quem somos nós e quais os nossos diferenciais? Né? Porque a gente vai começar a perceber que a gente tem, né, ambientes profissionais nos quais a gente circula, né, que são ambientes que requerem de nós que nós sejamos reconhecidos. Porque, senão, nós somos uma máquina, ou um headcount, um número de matrícula, como muitas empresas nos tratam, né? Sem nenhum cuidado, é um discurso muito bonito, mas uma prática, né, de recursos humanos. Eu não sou um recurso humano, nunca fui, eu sou a Cecília, eu sou uma pessoa. Eu não gosto de ser reconhecida como um recurso humano. Isso me faz mal, isso me agride na minha essência, sabe? Né? E nas nossas empresas, as áreas se chamam recursos humanos. Esse sempre foi uma discussão minha, um debate meu, um diálogo meu com as áreas de RH, porque eu falava, troca o nome da área, bota pessoas. Porque recurso humano afasta a humanidade da gente, concordam? Então, a escolha das palavras ela também precisa ser pensada na hora da gente se posicionar. Né? Se eu falo assim, minha autoridade é tal coisa, vocês vão falar, nossa, autoridade. Porque a autoridade remete nós, como brasileiros, ao sabe com quem você está falando. Né? A coisas que não são tão legais. Então, se eu quero parecer essa pessoa, ok, usar autoridade. Mas se eu não quero, eu vou falar minha experiência, eu já trabalhei com, já fiz várias coisas diferentes. E não a minha autoridade é. Né? Então, é muito importante na hora de vocês formatarem a proposta de mentoria de vocês, na hora de vocês posicionarem quem vocês são e tudo mais, que vocês pensem em como as palavras soam e quais significados a quais significados elas vão remeter. Né? Porque se eu nomeio uma área de recursos humanos, eu estou falando de coisas que são humanas. Eu não estou falando de pessoas. Até hoje, eu tenho 43, tá? Eu comecei a me encrencar com esse negócio, eu tinha talvez uns 25. Até hoje ninguém conseguiu me convencer. E olha que eu conheço muita gente de RH, assim, muita gente boníssima, que eu amo de paixão, amigos verdadeiros, parceiraços, e eles, num determinado momento, eles falam, deveria mudar, sabe? Porque, cara, porra, lógico, né? Eu não sou um recurso humano, não adianta. Você não me representa, sabe? Não me representa. Você nunca vai cuidar dos meus interesses. Porque, antes de tudo, você cuida dos recursos. Então, o humano é o complemento, é o sobrenome. Não é a essência da área, sabe? E parece besteira minha, gente, mas no dia a dia a gente vai incorporando isso. A gente incorpora isso na hora que a gente fala o cidadão, o criminoso, ou a população invisibilizada. Não, são pessoas. Quando a gente chama de cidadão, de criminoso, de invisíveis, de minorias, a gente bota um quadradinho de classe, né? A gente classifica ali e afasta o pessoal disso. Então, nesse componente de comunicação, a gente tem que prestar atenção aos discursos e aos sentidos que esses discursos tomam. Né? Na cabeça de quem? Na cabeça de quem os recebe. Né? Então, cada um de nós é diferente, não só porque tem uma digital diferente, porque tem, né, elementos de DNA diferentes, apesar de sermos feitos dos mesmos materiais. Cada um de nós é diferente porque os nossos referenciais culturais têm uma camada homogênea, somos brasileiros, se tiver alguém aqui que não é, já tem mais um diferencial, mas enfim, né? Somos pessoas nascidas e criadas no Brasil, cada uma em diferentes perspectivas. Então, a maneira como eu ouço as coisas e processo as coisas é diferente do de vocês.
E isso é lindo. Né? Pensar igual é um saco, além de ser extremamente, né, empobrecedor das nossas possibilidades. Então, é legal entrar em algumas discussões, né, fundamentado, com argumentos, não com opiniões. Opinião é um saco. Né? Opinião é bom para você dar em alguns círculos mais privados de relacionamento. Manifestar a sua opinião o tempo todo sobre tudo é muito cansativo, muito chato e é desnecessário. Né? A não ser que você seja uma pessoa extremamente especializada em um determinado assunto, não, nós não precisamos emitir opinião sobre tudo. Tá? Então, às vezes as pessoas falam, se você não vai falar sobre tal coisa, não vou. Por que não? Não é sua área de trabalho? É. Mas todo mundo já falou um monte de coisa super relevante. Eu não vou acrescentar nada ao debate. Então, não vou falar. Não vou, porque não precisa. Isso não vai mudar a minha vida. Não vai mudar a percepção das pessoas sobre quem eu sou. E muito menos a minha sobre o que é necessário, aonde eu devo meter a minha mão. Né? Então, prestem, gente, muita atenção na maneira como vocês constroem os seus discursos, no sentido que vocês dão às coisas, e escolham as melhores palavras. Né? A língua portuguesa é riquíssima. Né? Riquíssima, 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 assim, de um referencial infinito de possibilidades. Né? Então, usemos essas possibilidades, abusemos delas. Né? Depois, a gente precisa entender que toda essa nossa comunicação, esse nosso posicionamento, esse exercício de quem somos nós e quais os nossos diferenciais, vai se dar num ambiente social que torna todos nós produtores e consumidores de conteúdo, de informação e tal. Então, isso polui muito o nosso entendimento sobre as coisas. Volto a essa questão da opinião. Né? As pessoas confundem opinião com conhecimento, opinião com notícia, opinião com informação. E cada coisa é uma coisa, por isso que chama diferente. Né? Então, nesse momento, se torna... Né? Lembram que a pergunta lá dos videozinhos era por que isso é importante? Por que é importante sabermos quem somos nós e quais os nossos diferenciais? Porque nós vivemos numa sociedade que valoriza isso e que nós precisamos disso para nos tornarmos visíveis para as pessoas que nós precisamos que nos enxerguem, que nos percebam e que nos notem. Né? Por quê? Porque essa é a dinâmica. Todos nós aqui somos marcas, somos produtores de conteúdo. Cada vez que a gente compartilha, posta alguma coisa em um perfil nosso, a gente está produzindo conteúdo, produzindo dados, produzindo conhecimento para alguém usar para alguma coisa que vai ganhar muito dinheiro e que não vai ser a gente, na grande maioria das vezes. A gente tem que ter consciência disso, né? Para a gente saber qual é o rolê, porque senão a gente fica meio assim, perdidão, né? Ou então supervalorizando determinadas coisas que não devem ser tão supervalorizadas, né? Do tipo, tudo é empreendedorismo. Se tem uma coisa que me tira do sério, é isso. Dirigir Uber não é empreendedorismo. Entregar iFood não é empreendedorismo, é trabalho precarizado, sim. Mas eles são disruptivos, mudaram a forma. Sim, mudaram a forma. Precisava do iFood. Os restaurantes já não entregavam comida. Então, qual é o preço da nossa comodidade? É o trabalho precarizado de alguém. Né? Então, assim, algumas coisas, ou a gente entende qual é o papel delas, o iFood não vai deixar de existir porque eu penso assim. E eu não penso assim, essa não é a minha opinião, esse é o meu conhecimento sobre precarização do trabalho, que é um tempo que eu estudo. Tá? Tem vários livros sobre isso, se vocês quiserem, depois me mandem uma mensagem e eu mando uma bibliografia legal para vocês se aprofundarem. Mas a questão é, a gente vive num tempo que todos os negócios, os que já existem e que estão sendo criados, deveriam pensar em gerar algum impacto positivo. Por quê? Porque nós não temos um modelo de desenvolvimento sustentável e isso compromete a nossa própria sobrevivência, não é a sobrevivência do planeta. O planeta vai continuar aqui, ele está aqui muito antes da gente chegar como espécie. Né? Então, o que a gente está comprometendo é a nossa própria existência. Nós criamos um modo de vida que nos mata. Isso não é legal. Então, aí você vem com uma grana preta, tecnologia, N possibilidades, vai fazer o quê? Ganhar dinheiro precarizando uma cadeia. Porque o restaurante ganha menos, o entregador perde o emprego com carteira que ele tinha, né, de motoboy, tem que trabalhar mais para ganhar menos,
fica à mercê de avaliações e bloqueios e etc., né? Para alguém ganhar muito dinheiro. E depois vem com todo um programa de sustentabilidade. Somos sustentáveis porque plantamos árvores, somos sustentáveis porque temos embalagem ecológica. Cara, desculpa, não me convence. Não me convence. Ao mesmo tempo, pagam agências de marketing digital para, né, agir de forma pouco ética em relação aos entregadores. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, leiam uma matéria que está na agência pública sobre, né, as campanhas não patrocinadas pelo iFood para minar os movimentos dos entregadores por mais condições um pouco melhores de trabalho. Tá? Então, assim, eu critico esses modelos de negócios porque eles são nocivos para a sociedade, eles não trazem nada de bom para a gente. Trazem muito dinheiro para poucas pessoas e deixam um rastro, né, não sustentável de desenvolvimento para muitas outras. Então, esse modelo que conceitualmente trabalha-se com o conceito de uberização, né, porque o Uber foi o primeiro, mas é isso, é a precarização de uma atividade. É você entrar rompendo com a lógica de funcionamento de um determinado setor, de uma determinada cadeia de valor, né? E que, no fim, ela só se sustenta porque existem pessoas que não conseguem trabalhar nas suas áreas alvo, né? Então, eu não nasço querendo ser entregador do iFood, eu não nasço querendo ser motorista do Uber, eu me torno porque eu não consigo ser o que eu desejei. Então, aquilo é um subemprego. E é em cima disso que essas cadeias se sustentam, entenderam? Então, a gente precisa entender isso, porque na hora que a gente vai se posicionar, a gente vai bater palma para quem? A gente vai valorizar o quê? A gente vai manifestar o nosso conhecimento e contribuir para o debate de quê? Em que medida? Né? Então, esse é um processo muito importante da gente entender antes da gente falar e se posicionar. Porque uma vez que a gente se posiciona e ocupa um espaço, aquilo, na nossa atual sociedade, com todo o arcabouço tecnológico que a gente tem, né, para criar esse arcabouço de informação, conteúdo e fazer isso circular em velocidades que a gente é incapaz de acompanhar, uma vez que a gente se posiciona sobre algo, danou-se, nunca mais aquilo sai da nossa vida, né? Então, o que a gente manifesta sobre as coisas e sobre nós mesmos é muito sério, porque vai somando e formatando quem nós somos, tá? E aí, essa relação de trabalho e sociedade se configura. Se configura em cima de quê? De um momento de transformações absurdas que nós todos estamos vivenciando em nossas profissões, né? Em nossos trabalhos, em nossas funções, na maneira como a gente consegue exercê-las, nas garantias que a gente tem ou deixa de ter para o exercício delas mesmas, né? Da mesma forma que o motoboy tinha carteira assinada, um horário de trabalho, hoje ele não tem. Da mesma forma que eu, né, poderia sonhar em me aposentar, hoje em dia eu não posso, né? Da mesma forma que minha mãe tinha um ideal de trabalho, eu já não tenho, né? Para ela é difícil entender o que eu faço, né? Várias vezes ela me explica, ela entende que eu sou professora universitária também, porque isso ela entende, porque ela era professora, né? Mas fora isso, ela tem dificuldade de entender exatamente o que eu faço, né? Porque é difícil mesmo. E nós não vamos ter nós não temos, né? E vamos ter também dificuldade de entender o que os nossos filhos fazem, né? Já temos dificuldade de entender o que muitas profissões fazem. Né? Por quê? Porque toda essa lógica junta muda a mentalidade nossa. Nós nos adaptamos, né? Nós, estou aí me referindo à geração X, da qual eu faço parte, e as gerações que vieram depois de nós, elas nascem com novas mentalidades. Então, é uma outra lógica de percepção, uma outra lógica de funcionamento mental. E é por isso que a gente chega num momento em que as transformações são tão grandes que, e aí? Né? Como é que eu exerço a minha profissão agora? Olha para o lado e fala, cara, vou fazer o quê? Porque ao mesmo tempo que as possibilidades são muito grandes, elas são muito complexas da gente conseguir identificar e aproveitar. E quando a gente lida com pessoas na função de mentores, né, essas dúvidas chegam para a gente. Né? Essas dúvidas chegam, as pessoas às vezes chegam em momentos de muito sofrimento.
não sei para onde vou, não sei o que quero fazer, eu sei que eu não estou feliz onde eu estou, mas e o que eu faço profissionalmente? Né? Como eu me desenvolvo e tudo mais. Então, para a gente saber responder as perguntas das pessoas, a gente precisa primeiro responder as nossas. Né? Então, esse exercício vocês vão fazer, tá? Depois de assistirem o vídeo, ou pausem agora, ou voltem nele depois, tá? Para a gente poder, para vocês poderem cumprir essa etapa com estrelinhas e louvor. Então, primeira pergunta: quais são os elementos que me definem sobre vocês? Só, tá? Não é o que você acha, não é o que você vê, não. Eu me vejo. Quais elementos me definem? E aí, que elementos, Cés? Podem ser elementos físicos de personalidade, né, de desejos, de valores, coisas que são suas, tá? Não são adquiridas. Gosto de cinza, não, tá? É sobre você, e não sobre o que você pode comprar ou obter de fora para dentro. É de dentro para fora. Quem sou eu? Então, com base nesses elementos, você vai escrever, então, uma frase que te defina. E depois, no terceiro, quais são os seus diferenciais? Quais são? Eu me ancoro muito nos meus diferenciais do meu tipo de experiência, da maneira como eu penso, do fato de eu conjugar pesquisa, academia e mercado, então eu consigo fazer essas pontes, né? E ter uma perspectiva mais larga em relação aos impactos das coisas, desde a cadeia de formação até o impacto lá na sociedade, porque eu estou vendo, né, eu participo de várias etapas dessa cadeia, eu ancoro meus diferenciais aí. Né? E é importante que esses diferenciais, sejam credibilizados pela sua experiência pessoal. Essas 3 perguntas, elas são respondidas de hoje para o passado, e não de hoje para o futuro, tá? Não é aonde eu quero chegar, quem eu desejo me tornar, o que eu busco, não. É quem sou, o que tenho, como me diferencio com o que eu tenho hoje. Certo? Seguindo. Depois de responder essas perguntas, a gente entra num segundo momento. Como é que será que eu projeto essa minha imagem? E como será que me percebem do outro lado? Tá? É muito interessante isso, porque não necessariamente o que a gente acha sobre nós é o mesmo que os outros acham. E aí a gente tem um problema. De quê? De reputação. Porque o que falam sobre mim não é o que eu sou. E aí, um minutinho. Eu beber minha aguinha. Tem uma coisa que nas empresas acontece muito, que é o seguinte: quando alguém não entende uma determinada comunicação, e aí isso vem da minha atuação nessa área já, que acontece? É muito normal as pessoas às vezes chegarem e falarem assim: ai, mas também as pessoas são preguiçosas, ninguém lê, estava tudo escrito no e-mail, estava tudo escrito no comunicado, estava tudo escrito em tal lugar, e as pessoas leem e não entendem, as pessoas são burras. Não, as pessoas não são burras. Se a comunicação foi ineficiente, foi porque ela foi mal estruturada para o que ela precisava atingir. Tá? Então, se a percepção sobre nós está errada, é porque nós estamos falhando em alguma medida na projeção da nossa imagem. Tá? E aí, nesse ponto, a gente se pergunta, né, o que é um diferencial? Né? Existem milhões de formas da gente conceituar e explicar o que é um diferencial. Eu gosto de trabalhar com essa perguntinha aqui do lado. Por que chamar você e não outra pessoa para fazer a mesma coisa que você faz? Se nós estamos falando de posicionamento profissional, eu gosto de ir por aí, porque simplifica, tá? A gente não precisa lidar com as nossas questões, com os nossos medos, com os nossos papos para terapia. A gente lida com o nosso fazer, né? Por quê? Por que, Cecília, que eu te chamo e não chamo outra pessoa? Por que eu chamo cada um de vocês para me mentorar? Né? Essa pergunta, ela tem que acompanhar vocês o tempo todo. Ela tem que ser respondida 1, 2, 3, 4, 5 vezes o tempo todo, né? E você tem que voltar a ela e dizer: será que eu continuo sendo essa pessoa? Será que isso que eu continuo sendo continua tendo relevância no contexto que eu circulo para as pessoas que eu desejo atingir, né? Então é um processo contínuo da gente revisitar essa resposta.
tá? Por quê? Porque esse é o nosso diferencial. Porque você e não outra pessoa que faz a mesma coisa que você faz. Porque é óbvio que tem um monte de gente boa fazendo a mesma coisa que a gente. Algumas até melhores do que nós. Uma vez eu fui participar de um processo seletivo, foi meu último cargo corporativo. Eu não estava procurando trabalho e tocou meu telefone, vieram um headhunter, não sei o que, aqueles negócios. Aí, no início, eu achei meio esquisito, achei que era trote, porque eu tinha um grupo de amigos no trabalho que a gente passava trote um para o outro o tempo inteiro, falando que era headhunter e corretor para vender apartamento. Porque um lá estava vendendo apartamento, então a gente toda hora fazia isso. E aí eu mandei o cara merda, assim, tá bom, vai merda, e bati o telefone. Daí tocou de novo, era telefonista. Ô, César, pelo amor de Deus, o moço disse para você não bater o telefone na cara dele, que é verdade. Aí eu falei, e pronto, quem vê meu filme é eterno, né? Aí ele falou assim, não desliga e tal. E aí eu ainda brinquei, falei assim, tá, você acha bonito você ligar para o meu telefone da minha mesa para me oferecer um outro trabalho? Eu não acho isso certo, então, tipo, beijo, não vou falar com você agora, entendeu? E aí depois a gente marcou uma reunião, piriri, piriri, e aí eu cheguei lá no presidente dessa outra empresa, e ele falou assim, ô Cecília, eu tenho o seu currículo e o de uma outra menina, o currículo dela é muito melhor que o seu. Por que eu te contrataria? E eu comecei a rir, né? Eu falei, mas se você não sabe, eu tenho que te convencer. Aí ele começou a rir. Ele falou, não, mas eu estou em dúvida mesmo, não é uma pergunta retórica. Eu preciso entender, assim, porque eu adorei você, mas eu olho para o currículo da garota e falo, gente, essa garota é um incrível, um gênio. Eu falei, olha, tem milhões de pessoas melhores do que eu. Milhões. Milhões, milhões, milhões. Eu te cito aqui 10 nomes de cara, se você quiser. Né? Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, se o que você precisa é alguém que circule, que converse, que faça as pazes entre áreas, que estruture as coisas com base na realidade, não só na boa prática, meu bem, você não vai encontrar ninguém melhor do que eu no lugar. Que saiba trabalhar no osso e na fartura. Não vai. E que consegue olhar para o todo e entender onde priorizar. Então, eu sou uma especialista em solução, e não em evento, em comunicação, em isso, em aquilo, em outro. Então, se é isso que você procura, eu sou a melhor pessoa. Se não é, cara, o currículo está na tua mão, liga para ela agora. Entendeu? Posso até ajudar a conversar e ver se é a melhor escolha mesmo, se você quiser, mas, enfim, é sobre isso. E aí, batemos papo e tal, não sei o que, e fui embora. E aí o cara me chamou, né? Por que isso? Por que eu e não outra pessoa? Porque melhores do que eu, é óbvio que tem muita gente. Sempre vai ter alguém melhor que a gente. E que bom que tem alguém melhor que a gente. Né? Porque quando a gente está numa posição de ser o melhor, a gente aprende com quem? Então é ótimo que o benchmarking seja rico e que o mercado seja uau, pô, quanta gente boa. Por quê? Porque isso valoriza a nossa atividade. Isso faz a gente se puxar. Né? Isso faz a gente estudar, isso faz a gente ler, isso faz a gente pensar, isso faz a gente trocar ideia. Mas nós temos que ser capazes de responder porque nós e não outra pessoa que faz a mesma coisa e que eventualmente vai ser melhor do que a gente, mais bem recomendada, mais experiente, mais um monte de coisa. E aí? Não é para a gente se deprimir com isso. Porque se a gente sabe quem somos nós e qual é o nosso diferencial, tá tudo bem. Porque é óbvio que tem gente melhor, sim. Né? E isso é bom para nós. Tá? Bom, tirar aqui minha carinha daqui, passar para cá. Então, um bom ponto de partida para a gente responder essa pergunta pode ser identificar quais são os seus temas de propriedade, né? Quais são aqueles assuntos que você domina. Né? E eles devem, não é precisam ou podem, eles devem, é mandatório, tá? Estar ligados à sua experiência profissional e de vida, porque dessa forma eles vão credibilizar o seu discurso. Walk the walk. Tá? Eu não falo mais walk the talk, que é uma expressão que significa agir como se fala. Né? Nas empresas, isso se traduz em um discurso não acompanhado de uma prática, porque normalmente a gente começa a falar muito, a gente começa a acreditar no nosso próprio discurso e esquece que tem que fazer o dever de casa. Né? Então, eu tenho falado muito sobre isso. Vocês forem lá no meu LinkedIn, vocês vão ver algumas postagens sobre isso e artigo e tal. Por que eu falo de walk the walk? Porque a tendência, né, na comunicação é nós termos relacionamentos cada vez mais honestos e baseados na realidade, é o que a gente chama de pós-propósito. Né? Então, essa coisa do propósito, de uma causa comum, de um objetivo pelo qual vale a pena trabalhar e tudo mais, dá lugar a uma coisa mais verdadeira, do tipo, temos problemas sim, estamos indo por aqui, por aqui, por aqui, mas temos isso aqui de legal, vamos junto? Né? Então, mais proximidade, mais
verdade e menos inspiração, né? Porque essa inspiração talvez não tenha nos levado a lugares tão bons, talvez ela não seja tão real assim, né? Eu inspiro muito, talvez entregue pouco. Né? Então, por isso que eu falo do walk the walk. Se nós agimos, a gente não precisa falar tanto, porque credibiliza, tá? Então, para responder por que você e não outra pessoa que faz a mesma coisa, se baseiem nisso. Quais são os temas que eu domino? Vejam bem, tá? Dominar não significa ter feito muito ou fazer muito ou ter muita experiência para contar. Né? Mas às vezes é uma coisa que você estuda muito, é uma habilidade que você tem que é nata. Né? Então, eu falo sobre corrida de montanha. Também, se vocês quiserem. Porque é um esporte que eu faço. Sou boa, sou atleta? Não. Sou totalmente amadora. Mas eu entendo muito. Porque eu estudo, leio, conheço, pratico. Então, eu posso bater um papo aqui, participar de uma mesa redonda sobre corrida de montanha, que eu não vou fazer feio. Né? Então, não necessariamente eu tenho que ter medalha, currículo e tal. Né? Se o que você quer é uma experiência para uma pessoa como qualquer outra, que não seja um superatleta, não seja uma Mulher Maravilha, e que queira praticar um esporte de aventura. Né? Então, assim, se é para isso, eu sou uma pessoa boa. Se não é para isso, chama o meu treinador, o Carlos, que ele é muito melhor que eu e cheio de medalha, então, inclusive. Tá? Então, passei por aqui para vocês exercitarem esses pontos. Se quiserem, pausem agora. Se não quiserem, continuem. Gente, não deixem de responder essas perguntas. Vocês vão ver como elas vão ajudar vocês a aproveitar, né, esse momento de formação pelo qual vocês estão passando. Tá? Bom, seguindo aqui, né? Depois, quando a gente define nossos temas de propriedade e tal, e credibiliza eles com a nossa experiência, com o que a gente já tem, a gente tem que observar a consistência, né? Porque agora a gente vai entrar no momento de como a gente exerce isso na nossa comunicação e no nosso próprio posicionamento, né? Que pode ser no conteúdo que a gente produz no LinkedIn, pode ser na maneira como a gente fala, na hora que a gente monta a nossa proposta, como que a gente organiza esse roteiro, né? Na hora que a gente vai conversar com as pessoas sobre o nosso trabalho, como a gente se posiciona ali e escolhe a maneira como a gente vai falar. Então, essa comunicação num espectro mais amplo, tá? Então, a consistência, ela é importante, né? Porque a gente precisa ter firmeza e resistência e densidade nos elementos que a gente fala. Né? Então, quando eu olho para a maneira como cada um se posiciona, não dá para você estar igual um pinball cada hora num lugar falando de maneira rasa sobre as coisas. Você tem que ter ali uma área, né, em que você mostra essa densidade, que você mostra a musculatura que você tem ali naquilo, que não significa que precise ser muito tempo ou um currículo muito extenso. Mas discussões estruturadas, proposições importantes, né? Diálogos interessantes naquela área, tá? Depois, a relevância, né? No que você se destaca naquilo, por que você se destaca e como se destaca. Tipo, ao falar sobre algo, por que falar sobre isso? Né? Quando é um assunto que, por mais que seja da minha área, eu não tenho nada a acrescentar, para que eu vou falar? A não sei que me chamem ali, perguntem minha opinião, o que eu acho, tal, o que eu penso, tal, quero ouvir a Cecília sobre isso. Eu vou dizer lá, vou responder a pessoa no que ela quer ouvir. Agora, eu me posicionar sobre, se eu não tenho, né, algo para de fato acrescentar ao debate, normalmente eu não participo. Né? Porque eu acho que já tem muita gente boa falando sobre isso e deixa as pessoas falarem sobre as coisas que elas gostam e para elas talvez aquilo seja mais importante do que é para mim. Né? Então, a relevância, né? Quando a gente se posiciona, tem essa questão da consistência, que está ligada à frequência, e a relevância, a maneira como a gente trabalha os nossos diferenciais. Se você fala sobre aquele ponto da mesma maneira que todo mundo fala, você vai ficar mais um na multidão. Né? Então, essa questão de você trazer a relevância, às vezes é um ponto de vista. Não precisa ficar naquela loucura do eu tenho que ser autêntico. Você já é autêntico, você já é uma pessoa, diferente de todas as outras. Tá? Então, não pira na autenticidade. Pira na relevância. Às vezes é a forma de ver. Às vezes é a memória que te ativa. Às vezes é o que aquilo te lembra. Que emoção que te desperta. A tua experiência pessoal, de dentro para fora.
tá? Bom, mais um exercício. Terceiro, quais são os seus temas, então, e como eles são credibilizados pela sua experiência, conhecendo, né, esse percurso que a gente fez até aqui, respondendo essas duas perguntas. Então, sobre o que eu posso, né, o que eu tenho de mais relevante para trabalhar, dado que eu sei quem eu sou, né, o que me define e como eu me diferencio. Quais são os temas sobre os quais eu falo e como que eu credibilizo eles pelo que eu já fiz, porque isso é muito legal. Né? De vez em quando vocês vão ver assim, teve uma vez que eu estava em tal lugar, aconteceu isso, aquilo outro. Isso vai credibilizando a minha fala, porque ela é uma fala que não está vindo da minha boca para fora. Ela vem da minha boca para fora e ela é acompanhada por algo que tem em mim e que encontra o discurso, tá? Pausa aqui, faz o exercício ou volta depois, mas não deixa de fazer. Seguindo para o nosso último momento do papo. Então, agora a gente vai juntar essas coisas. Identidade, posicionamento, quem é você e qual é o seu diferencial, né? E depois, então, qual é a proposição de valor que a gente vai acrescentar aí para, de fato, você exercer esse lugar que é seu, tá? Nesse momento, a gente começa a estruturar a nossa comunicação. E o que a gente quer e quais são os nossos objetivos com essa comunicação. No caso de vocês, eu imagino que seja serem reconhecidos como mentores ou, né, poderem chegar às pessoas que vocês, de fato, desejam mentorar, né? Então, nesse momento, a gente começa a compreender a carreira como mentor e as possibilidades para essa carreira. Então, para quem que eu posso ser relevante? Eu sei quem eu sou, quais são os meus diferenciais, quais são os temas e como eu me credibilizo para falar sobre eles. Agora, qual grupo de pessoas pode ver relevância nisso? Não vai ser todo mundo. E que bom. Tá? Então, assim, por quê? Porque tem lugar para todo mundo. Né? Vocês são uma turma querendo o mesmo objetivo profissional. Só que cada um tem uma área em que pode ser mais relevante, pode trazer para essas pessoas, de fato, uma transformação. Da mesma maneira que o Luciano vai trazer para vocês ao longo dessa formação. Né? Então, para quem eu posso ser relevante e qual é a relevância que eu trago para essa pessoa? 2 pontos importantíssimos da gente saber. Né? Quando o cara lá me perguntou, porra, tô com um currículo muito melhor que o teu, e o teu? Eu estou em dúvida, por que eu chamaria você? Porque, para mim, né, tecnicamente, é muito claro que tem uma pessoa aqui com um currículo muito melhor. Qual é a relevância que eu trago nesse momento para ele? Né? E por que eu respondi essa pergunta e não disse, bicho, contrata quem você quiser, peguei minha bolsa e fui embora? Porque ali eu via que era um lugar que fazia sentido para o tipo de exercício profissional que eu gosto de ter. Né? Que, no caso, era construir do zero uma área. Eu adoro isso. Tem coisa que me diverte mais do que pegar mato alto assim e falar lascou, por onde eu começo, sabe? Eu adoro. Então, por isso que eu me puxei para responder a pergunta. Aqui vocês têm que se puxar para entender qual é o público de vocês e qual é a relevância que vocês trazem para o dia a dia dessas pessoas que vocês pretendem abordar, tá? E aí, vocês vão trazer esses elementos de contexto e cenário para o estudo. Então, eu já sei quais são os públicos, já sei qual é a proposição de valor, ou seja, qual a relevância que eu trago, e aí eu posso fazer uma SWOT da minha mentoria. Quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são as oportunidades que eu enxergo nessa área que eu quero atuar e quais são as ameaças que eu posso enfrentar, né, e que estão do lado de fora e podem, né, impedir que eu realize o meu projeto, certo? Vão exercitar esses pontos, certo? E aí tem alguns pontos aqui que podem ajudar vocês a pensarem, né? Não precisa destrinchar tudo isso porque é meio louco, tá? Mas vocês podem escolher o que é mais relevante para vocês. Então, assim, aqui vocês podem trazer elementos aspiracionais, porque ajuda para vocês, né? Ajuda a gente como marca. Então, porra, eu quero ser reconhecido como tal coisa, né? Eu quero ser uma pessoa que cause tal impacto em quem trabalha comigo, né? O que eu aspiro, o que eu desejo? Né? Depois, caminhando da esquerda para a direita, né? Que visão de marca eu quero ter? Assim, eu sou o quê? Né? Depois a minha essência, a minha síntese. Se eu tiver que me criar um slogan para mim, é o quê?
No meu caso, eu botei ecossistemas com pessoas, marcas e negócios. Porque eu gosto de trabalhar com esse conceito de interdependência. E vocês? Né? Podem pensar nisso. Não precisa, só se vir que é relevante, tá? Aqui embaixo, propósito e propósito real, para a gente diferenciar. Tem pessoas que gostam de ter um propósito, né? E o propósito real é um conceito de um autor chamado David Acker. Ele fala que o propósito real é aquilo, é uma coisa maior do que só um propósito, é algo pelo qual vale a pena trabalhar. Né, que normalmente está ligado a uma transformação, a um impacto, aquele elemento aspiracional ali primeiro que a gente viu, tá? Então, meus diferenciais além do óbvio, então, eu tenho 22 anos de carreira, 11 em agências, 11 em gestão, e, puxa, você olha para mim assim, você acha que eu sou uma pessoa super urbana, mas, putz, moro num sítio, corro montanha e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, não é óbvio. Então, legal, às vezes isso pode ser interessante, dependendo do público, dependendo do lugar, dependendo do momento, né? Uma vez eu estava numa reunião super séria, numa empresa que eu trabalhava, e aí a gente tinha passado o dia com vários parceiros de negócio que estavam vindo para dar origem a um novo negócio, não era aquela coisa assim mega executiva, com 50 pessoas na sala, milhões de apresentações, números, planilhas, etc, piriri, estratégias e tal, nananana. Terminou a reunião, saímos caminhando eu, um colega da empresa e 3 pessoas do parceiro, e fomos andando para um estacionamento que ficava próximo, que era onde a gente guardava o carro, e por coincidência esses 3 parceiros também tinham guardado o carro que eles tinham vindo para a reunião. E a gente foi caminhando, conversando, aquela coisa super, né, pro forma e tal. Quando chegou no estacionamento, esse meu colega brincou com os caras, falou: duvido que vocês adivinhem qual é o carro da Cecília. E aí eles falaram, e tal, chutaram vários super estereotipados, pelo que eles estavam vendo, uma executiva, que por mais que eu sempre tenha me vestido assim, né, eu estava lá, camisa social e tal, de sainha, salto e tal, e tanto quanto contida, porque era a primeira vez que eu estava vendo as pessoas, eu vou soltando aos poucos, né, gente? Não posso derrubar a bigorna na cabeça da pessoa de uma vez só, que a pessoa fica meio maluca. E aí, aí um falou, o outro falou, o terceiro olhou e falou: deve ser uma caminhonetona daquelas, assim, cheia de coisa, toda suja de lama e tal. E aí eu falei assim: por que você está falando isso? Aí ele falou: acertei, né? Aí eu falei assim: não vou falar, eu vou esperar chegar o carro. Aí eu falei: mas por que você está falando isso? Ele falou: porque tem alguma coisa, né, assim, que me faz, assim, você tem um negócio que é meio de natureza, meio de coisa, a maneira como você fala, por mais que seja toda lá dentro da estratégia disso, daquilo outro, você é diferente das outras pessoas que estavam na sala, você tem uma maneira de ser mais natural, você não é uma executiva. Aí veio um barulho, que é o meu carro até hoje, né? Um carro de 12 anos, que eu amo de paixão. E aí chegou, e é um caminhonetão, que nesse dia estava imundo de lama, realmente, porque eu tinha chegado, e era época de chuva, e estava bem sujo. E aí ele falou: caraca, não acredito, acertei e tal. E foi muito legal, porque ficou uma coisa assim, ele percebeu, sabe? Foi muito legal. Então, essa coisa do diferencial além do óbvio, dependendo do lugar que acontece, né? E depois disso, o relacionamento com esses parceiros ficou muito mais fácil, porque já tinha ali uma outra conexão, que não era só um negócio, né? Tinha a coisa da curiosidade, do pô, mas aí então aonde é? E aí tinha um outro assunto, e você vai fortalecendo os seus relacionamentos, isso é muito importante, tá? Porque a comunicação, ela abre a porta e ela sustenta, mas a gente tem que focar, né, na nutrição desse relacionamento via comunicação, tá? Personalidade, que a gente já falou bastante, os valores, que são importantes, porque, né, a gente tem os nossos não negociáveis, a gente tem o que é mais importante para a gente. Não necessariamente todos os nossos valores, eles são exercidos por meio do nosso trabalho é parte da nossa vida, ele não é e não deve ser toda a nossa vida, por mais que a gente goste do que a gente faz, tá? Então, aqueles 4 valores que eu coloquei ali para vocês no início do papo, eles são os que eu exerço por meio do meu trabalho, mas eles não são os únicos valores que eu tenho na minha vida, tá? E qual a proposição de valor que a gente já exercitou ali, né, um pouquinho atrás? E daí, gente, vamos para a rua. A gente vai para a rua com a nossa comunicação. A gente vai fazer com que a nossa comunicação nutra o nosso relacionamento com o nosso olhar crítico, coerência, visão estratégica e consistência. Olhar crítico para a gente, né,
estressar os assuntos, coerência para a gente walk the walk, para a gente agir como a gente acredita, e não falar e depois fazer, né? Isso é muito essencial quando a gente vai mentorar, né? Senão a gente vira aqueles cascateiros de internet que ficam falando sobre as coisas e você vai ver a pessoa nunca fez nada, né? Que é um monte de especialista que você vai olhar e falar assim, tá, mas o que você já transformou com toda essa tecnologia, esses 5 passos milagrosos que resolvem problemas de todas as pessoas, né? E aí você vai ver e a pessoa nunca fez nada. Ela leu ali no livro, ok, a gente tem que ler no livro, mas a gente precisa ter credibilidade, tá? E essa credibilidade vai vir da coerência, visão estratégica, olhar para onde a gente quer ir, como a gente vai percorrer esse caminho, quais são os riscos nesse processo, e consistência, regularidade, né? Densidade no que a gente se propõe fazer, tá? E aí a gente vai pensar nossa comunicação com o nosso conteúdo central e o nosso relacionamento, né? Então, não basta a gente ter um bom conteúdo e não ser uma pessoa legal, né? Eu trouxe aqui um modelo para vocês de comunicação, caso vocês tenham curiosidade de saber. Enfim, esse modelo... Ui, passou, não era para passar. Ele é centrado aqui no propósito, ele é do Global PR Communications, é um modelo que eles renovam todo ano, né? Esse é o 2021, 2022 ainda não saiu. Eles renovam, então ele é centrado no propósito. Aqui no laranja você tem a cultura e a marca, e embaixo a reputação e os riscos da reputação, né? Depois a comunicação em azul, nutrida pelo propósito, cultura, marca e a reputação que a gente tem já ou deseja, né? No roxo, toda a parte de métricas, ativos e tal. Então, né, quem são as pessoas que eu quero? Essas pessoas estão de fato nos meus perfis hoje, me acompanham, ou eu preciso chegar nelas, trazê-las para dentro e tal. Em verde, em cima, o engajamento que a gente busca, a diferenciação, advocacy, né, aquela defesa da nossa marca, que não é feita por nós, é feita por quem gosta da gente. E embaixo, a confiança e a legitimidade social. Tá? Então, esse é um modelo, vocês não precisam surtar com isso, porque isso é uma coisa técnica que eu trago para quem quer saber mais, mergulhar. Tá? Aqui, você é tão legal quanto o seu conteúdo. Por favor, sejam mais legais do que o seu próprio conteúdo, tá? Porque aí a gente surpreende. Tá bom? Então, não esqueçam da comunicação e do relacionamento. Não esqueçam que a comunicação não é só o que a gente fala, ela é, sobretudo, o que a gente faz, tá? A linguagem que a gente vai usar, quais são as redes que a gente vai priorizar, que tipo de conteúdo a gente vai produzir, é texto, é card, é carrossel, é vídeo, é podcast, é bate-papo, é live. O que é mais relevante para aquelas pessoas que a gente se propõe a ser relevante, né? Que cores eu vou usar? Né? Depois do relacionamento com esses públicos, então networking, os setores, os conteúdos que esses setores valorizam, será que batem com os que você está priorizando, a qualidade das interações, né? Tudo isso é importante para a gente fortalecer o nosso papel, né, de posicionamento e o nosso diferencial. Então, entender quem é o público, eu trago aqui algumas diquinhas para vocês, né? A persona do público e a sua persona. Essa interrogação na persona do público é porque muitas vezes não precisa. A persona, em alguns momentos, limita a nossa capacidade de conexão. Porque nós somos muitos, nós somos plurais, nós mesmos. A Cecília, que está conversando com vocês aqui, é um recorte do todo que eu sou. Quando, né, a Cecília, a depender do nível de relacionamento e da onde esse relacionamento acontece, a gente potencializa uma ou outra característica. Então, definir alguém por um recorte limitado, como a gente, né, define quando a gente trabalha com persona, às vezes não é o melhor, tá? Às vezes é mais fácil a gente trabalhar aqui nesse campo da persona com questões do tipo, desejos, né, coisas muito que podem ser homem, mulher, novo, velho, de uma região ou de outra, de uma renda ou de outra. Mas ir por mais conexões humanas e pessoais e menos etárias, demográficas, tá? Agora, a nossa persona ela tem que estar definida. Nós.
Nós, como mentores, quem somos, né? Qual é o nosso tom de voz? O que a gente pode oferecer? Isso tem que estar claro, tá? E aí, para vocês terem muita clareza no dia a dia de vocês, façam isso aqui, que é uma matriz de posicionamento, diferenciação, temas e enquadramento. Depois de todo esse exercício, vocês vão posicionar o que fazem, como se destacam, sobre o que vocês falam e com quais abordagens, com quais diferenciais, com quais enquadramentos. Então, se eu falo sobre comunicação, comunicação é muito amplo. Em que perspectiva? Imagem, reputação, identidade, posicionamento, estratégia. Eu vou enquadrando, tá? E aí a gente consegue contar a nossa história, consegue se posicionar, consegue se diferenciar, né? E consegue responder esse trio de ouro aqui. Em que medida a gente tem a contribuir para alguma coisa que a gente se propõe? Em que medida essa nossa contribuição vai estar diferente das outras pessoas que podem falar sobre aquele mesmo assunto? Em que elementos da nossa matriz essa comunicação será apoiada? Se a gente segue essa fórmula, a gente mantém a consistência, mantém a coerência, mantém a relevância e exercita no dia a dia o posicionamento que vem da nossa identidade. E aí a gente diminui a chance daquele quadrinho de identidade, imagem, reputação, credibilidade e coerência ficar desalinhado. Por quê? Porque a gente está olhando estrategicamente para a maneira como a gente se projeta e é percebido. Certo? É isso. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir com os caminhos de vocês. Espero que essa caminhada ao lado do Lu seja mais rica do que vocês estão pensando. E espero realmente que a gente siga em contato, que a gente se conecte, que vocês me chamem e digam: olha, eu estou na turma do Luciano, vi tua aula. Tá? Porque, obviamente, eu não sei quem vocês são ainda. Estou gravando isso no dia 6 de maio, né? Agora deve ser umas 9 da manhã. Tá bom? Então, aqui meu LinkedIn, Cecília Seabra, meu Instagram, @Cecília Seabra. Não estou tão frequente no Instagram, tá? Na verdade, nem no LinkedIn deveria estar mais, mas o corre está grande. Tem um podcast chamado Comunicação Nossa de Cada Dia, que vocês encontram em todas as plataformas de streaming. Tenho também um canal no YouTube, tá? Cecília Seabra, vocês também me acham lá. E tem alguns materiais, inclusive sobre esse tema, se vocês quiserem saber mais, e outras coisas ligadas à comunicação. E meu site, ceciliaseabra.com.br, lá eu tenho um blog em que eu escrevo sobre muitas coisas, tá? E vai ser um prazer ser contactada por vocês e poder continuar essa conversa em outros momentos, em outras perspectivas, certo? Um beijo, se cuidem, sucesso na formação de vocês, certo, pessoal? E até loguinho, até mais.